Eu me lembro daquele cheiro até hoje, e a memória me assombra. Não era o cheiro da maresia fina que vinha da praia de Ipanema, nem o perfume importado e caro que a patroa, Regina, usava para esconder a falta de caráter. Era o cheiro de mofo da servidão, misturado com o aroma doce da solidão que parecia pairar sobre a vida de Marta. Ela tinha apenas 19 anos, mas parecia carregar o peso de 20 vidas em suas costas finas, e eu, Daniel, via tudo isso em silêncio de minha posição invisível na mansão. Aquela casa era uma gaiola de ouro e Marta, uma prisioneira que a família adotiva, Ricardo e Regina, havia transformado em escrava pessoal, desfazendo a promessa de amor que a adoção carregava. A verdade é que eu jamais poderia imaginar o que aconteceria nos meses seguintes, a revolução silenciosa que aquela garota doce e maltratada estava prestes a iniciar. É por isso que te convido a ficar comigo até o final. Inscreva-se no canal para acompanhar cada detalhe desta história de como a vingança de Marta nos salvou. Eu era um motorista particular deles, o homem que manobrava o luxo e a arrogância dos patrões pelas ruas do Rio de Janeiro no início dos anos 90. Mas para Marta, eu era apenas o Daniel, um fantasma que limpava as máquinas e que não representava perigo algum. Eu observava sua rotina de humilhações silenciosas, enquanto ela servia a todos, sempre com o cabelo amarrado e um avental, sem nunca poder sentar-se à mesa com aquela família. Eles a tinham tirado de um orfanato quando ela tinha apenas 5 anos, prometendo um futuro de princesas, mas a transformaram na faxineira, na babá de Camila, a filha biológica mimada de 22 anos, e na sombra da casa. Minha presença era tão insignificante quanto a dela, e por isso eu conseguia ver o que ninguém mais via. O brilho apagado nos olhos de Marta que, de vez em quando, acendia uma faísca perigosa. Lembro-me de uma tarde, voltando de levar Camila ao shopping para comprar mais um vestido de grife, quando ouvi Regina gritar com Marta no hall sobre um copo quebrado, tratando-a como um objeto descartável. O pai, Ricardo, o empresário de sucesso, limitava-se a ignorar a cena, lendo o jornal como se o hall estivesse vazio. E o monólogo interior dele deveria ser sobre as ações na bolsa e não sobre a dor da filha que ele havia prometido proteger. Eu senti o frio na espinha, uma sensação de impotência que me queimava por dentro, e me peguei querendo socar a parede de mármore branco, só para sentir que eu ainda existia. Meu maior desejo era tirá-la dali, mas eu mal conseguia me sustentar com o salário que ele me pagava, o que me fazia sentir inadequado para amar aquela garota. Aos olhos de todos, ela era a menina da casa, a protegida que deveria agradecer todos os dias o teto e a comida que recebia. Mas a realidade era um fardo pesado de injustiça e menosprezo. Eu via Marta chorar escondida, nos fundos da cozinha, e o som abafado daquele choro era mais doloroso do que qualquer barulho de sirene na Avenida Atlântica. Eu nunca soube o que doía mais, a dor física da exaustão ou a dor da alma, de saber que ela nunca seria amada de verdade por aquelas pessoas. Aquele cotidiano era uma tortura lenta, uma paz que beirava a morte, e eu tinha a certeza de que se nada mudasse, a alma de Marta secaria de tristeza. Eu sabia que ela tinha um segredo guardado, algo mais profundo do que a simples injustiça daquela casa, e eu me perguntava o tempo todo qual seria o limite dela. A partir daquele dia na garagem, a Marta que eu conhecia, a garota melancólica e resignada, começou a desaparecer, dando lugar a uma estrategista fria e calculista, e eu me assustei com a mudança. Eu estava apaixonado por uma mulher que agora irradiava um tipo de poder silencioso que eu nunca tinha visto. Na sala da empregada, um lugar pequeno e abafado que contrastava com o luxo opulento da mansão. Nós nos encontrávamos para traçar os primeiros passos do plano de vingança. Ela me mostrava os documentos que tinha copiado, falando sobre fundos de investimento, ações e contas bancárias, com uma clareza que me espantava. Eu sentia a inadequação de ser apenas o Daniel, um motorista sem estudo, mas a confiança dela em mim me elevava, me dava um propósito que ia além de dirigir. Aquele era o nosso romance proibido, construído em cima de extratos bancários e desejo de justiça. Marta era a mente e eu seria o braço, o homem que, por ser invisível,
Tinha acesso aos detalhes que Ricardo e Regina jamais notariam. Meu papel era monitorar as saídas de Ricardo, observar suas reuniões secretas e, o mais importante, acessar o computador antigo do escritório para copiar dados financeiros, usando a desculpa de fazer uma limpeza profunda. O frio na espinha era constante, pois um erro nos custaria não apenas o emprego, mas a liberdade. O medo dela de ser descoberta havia se transformado em um foco tão intenso que às vezes eu sentia falta daquela vulnerabilidade que me havia atraído. Eu a olhava nos olhos, buscando a antiga Marta, mas encontrava apenas a chama da vingança, uma faísca que parecia consumir sua doçura. Eu me perguntava se ela não estava trocando a servidão física por uma nova servidão, a da vingança, que era igualmente destrutiva. O primeiro alvo era Camila, a filha biológica mimada, que personificava a arrogância da família. Marta descobriu que Camila estava usando o cartão de crédito do pai para sustentar um namorado desocupado. O plano era simples. Marta usaria seu acesso ao laptop de Camila para expor a relação, forçando Ricardo a cortar a mesada e desviar sua atenção da fortuna real. Eu narrava os detalhes das conversas de Camila ao telefone e Marta ouvia tudo com a frieza de uma juíza, sem demonstrar alegria ou satisfação, apenas a certeza de que a justiça estava sendo servida. A sua decisão de virar o jogo era irreversível, um ponto sem retorno que nos ligava para sempre em um segredo perigoso. O cheiro do perfume caro de Camila, que eu sentia no carro, agora me lembrava a sua arrogância e a ruína iminente da família. Nós passávamos horas, que pareciam minutos, estudando a rotina deles. Eu observava o relógio na parede, marcando as 2 horas da manhã, e sentia a adrenalina e o medo se misturarem. Uma sensação viciante. Ela me agradecia com um olhar, um toque rápido na mão. E eu sentia a culpa por estar ajudando em um plano tão perigoso. Mas a necessidade de vê-la feliz era maior que qualquer código moral. Naquela semana, eu consegui copiar a planilha de investimentos de Ricardo, uma sequência interminável de números que pareciam ter vida própria. Eu mal entendia o que aqueles dados significavam, mas sabia que eram a chave para a ruína daquele homem. Eu senti o peso daquela informação em minhas mãos, o poder de destruir uma vida inteira de falsidades, e o medo me fez tremer. Marta analisou a planilha e, com uma caneta, marcou uma série de aplicações arriscadas que Ricardo vinha fazendo, apostando alto demais na ganância. Ela sorriu de leve, e aquele sorriso não era o da garota doce do corredor, mas sim o de uma predadora que acabava de identificar o ponto fraco da presa. Ela disse com uma voz firme que a ganância dele seria a nossa melhor aliada. Eu olhei para ela, linda, fria e determinada, e me perguntei: o que aconteceria se o amor que eu sentia por ela fosse contaminado pelo ódio que ela sentia pela família? Era um conflito interno que me rasgava, um monólogo de culpa e desejo que não me deixava dormir. Eu tinha que confiar que no final o poder redentor do amor verdadeiro a salvaria. Naquela noite, antes de sairmos da sala, ela segurou minha mão e me disse que sem mim o plano não daria certo. E o medo de perder para o caminho da vingança me fez apertar a mão dela com força. Eu senti que, no fundo, eu estava mais assustado com a força dela do que com a fúria da família. Ela era o ponto sem retorno da minha vida. A primeira peça do nosso tabuleiro de vingança seria a mais barulhenta e, ironicamente, a menos perigosa para nós. A humilhação de Camila. Marta sabia que a arrogância da filha biológica de Ricardo e Regina era o calcanhar de Aquiles da vaidade deles. Aquele era o nosso primeiro ponto sem retorno, e a adrenalina de estar em campo era inebriante, misturada ao medo constante de ser descoberto. Eu estava encarregado de garantir que Camila tivesse acesso ao seu laptop em um momento chave. Era uma quarta-feira chuvosa, no início dos anos 90 no Rio de Janeiro, e eu a levei para o shopping para comprar mais roupas desnecessárias. Na volta, no carro, ela falava ao telefone com a voz enjoada sobre o namorado, reclamando que o pai dela estava demorando a pagar a fatura do cartão. O cheiro de seu perfume enjoativo contrastava com a realidade suja de sua vida. Enquanto Camila subia as escadas, distraída, e exigindo que Marta lhe preparasse um lanche, eu subi com a desculpa de levar as sacolas. Eu me dirigi rapidamente ao closet dela,
onde o laptop estava ligado, e executei o comando que Marta havia me dado. Em menos de 3 minutos, a prova da dívida de Camila, incluindo as compras caras e os presentes para o namorado, foi enviada anonimamente para o escritório de Ricardo, com cópia para o e-mail de Regina. Eu senti um frio na espinha ao descer, pois estava invadindo a privacidade deles, o que me fazia cúmplice de um crime. Mas a imagem do rosto humilhado de Marta era o meu combustível moral. Eu me sentia inadequado e sujo, mas a minha inadequação estava servindo à justiça. Eu vi Marta na cozinha, com seu avental, olhando para o nada, e soube que ela estava esperando, tensa, o momento da explosão. A explosão veio 2 horas depois. O grito de Ricardo ecoou pela mansão, um som alto e rouco que mostrava sua real vulnerabilidade, o medo de perder o controle. Ele confrontou Camila, humilhando-a e chamando-a de irresponsável, e a briga foi tão intensa que me fez tremer. Eu, de minha posição de motorista invisível, ouvia tudo da sala de estar, fingindo limpar um móvel antigo. O meu monólogo interior era de satisfação, mas também de melancolia. Eu via a filha mimada pagar, mas sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Regina tentou defender a filha, mas Ricardo a calou, revelando que a situação financeira deles estava mais apertada do que ela imaginava, devido a alguns investimentos arriscados que ele tinha feito. Ali estava a nossa deixa, a primeira mentira que Marta usaria. A humilhação de Camila era apenas um desvio de atenção, um fumaça para que Ricardo se concentrasse em tapar um buraco financeiro menor. Ele cortou todos os cartões dela, e Camila chorou em seu quarto. Um choro de raiva e de quem nunca ouviu um não. Marta, a escrava, serviu o jantar naquela noite em silêncio, e eu vi um brilho nos seus olhos, que era a prova do seu triunfo. Nós nos encontramos mais tarde, por um breve momento, na área de serviço, e ela me agradeceu com um sussurro, e a sua gratidão valia mais do que o salário de 1 ano. Ela me disse que Ricardo agora estava distraído com a raiva de Camila e com a reestruturação das contas, e era um momento perfeito para darmos o próximo e perigoso passo. Ela já tinha o nome do fundo de investimento arriscado. Eu olhei para Marta e o cheiro doce de baunilha que vinha dela era agora o perfume da liberdade que se aproximava. A tensão entre nós era eletrizante, e eu sabia que aquele jogo sujo estava nos aproximando de uma maneira que o amor comum jamais conseguiria. Eu não era mais apenas o Daniel, eu era o parceiro dela, na vingança e na justiça. E isso me dava um poder que o meu contra-cheque jamais compraria. O próximo passo era entrar nos emales de Ricardo e implantar a armadilha final em seu investimento arriscado. E eu soube que não haveria mais volta. Eu estava pronto para arriscar tudo por Marta, pelo nosso amor proibido e pela justiça que ela merecia. O que aconteceria a seguir? Eu não sabia, mas a sensação de estarmos juntos contra aquele império de falsidades era a minha única certeza. A tensão do plano nos consumia, transformando a nossa cumplicidade em algo que ia muito além da amizade e da justiça. Nós nos movíamos pela mansão como sombras, e a cada sussurro sobre e-mails ou fundos de investimento, nossos corpos pareciam se aproximar um pouco mais, atraídos pelo perigo e pela inadequação. O cheiro de papel de Ricardo e o perfume de Regina eram o pano de fundo da nossa história de amor proibido. Aquele primeiro beijo não foi planejado, mas inevitável. Um acidente delicioso que aconteceu na despensa. O único lugar da casa onde tínhamos a certeza de estar livres dos olhos e dos ouvidos curiosos. Era uma quinta-feira à noite e eu havia acabado de trazer para ela um disquete com dados financeiros que comprometiam Ricardo. E o frio na espinha me fazia tremer mais que o medo. Eu entreguei o objeto e nossos olhares se encontraram naquele espaço apertado, com a luz fraca. Eu vi a Marta por quem eu me apaixonei no corredor, a garota vulnerável, que lia romances impossíveis, e não a estrategista fria. Ela me olhou com uma gratidão tão profunda, que se transformou em um desejo mudo, e ela tocou meu rosto com uma das mãos, um gesto de carinho, que me paralisou. Aquele toque, vindo de uma garota que havia sido privada de afeto por tanto tempo, foi o suficiente para que eu perdesse o controle, e o beijo aconteceu. Foi um beijo desesperado, roubado, cheio da melancolia dos nossos segredos e da eletricidade do tabu social que nos cercava. Eu senti o sabor salgado das lágrimas dela, misturado com a doçura da baunilha que ela sempre trazia consigo.
e o cheiro da despensa, de temperos e poeira, se tornou o meu aroma de amor. Era o beijo mais puro em meio à sujeira da traição e da vingança, e eu me senti o criminoso mais feliz do mundo. Eu senti a culpa me inundar na mesma hora. Um monólogo interior de inadequação que gritava: quem sou eu, o motorista, para tocar a herdeira da casa? Mas a mão de Marta apertava a minha com uma força que me dizia que naquele momento éramos iguais. Dois náufragos que haviam se encontrado em uma ilha de perigo. O nosso romance proibido era a nossa única salvação da solidão. Nós nos afastamos, ofegantes, e os olhos dela estavam arregalados de medo. Mas não medo de mim, e sim de terem sido descobertos. Ela sussurrou que aquilo não poderia acontecer de novo, que tínhamos um plano a seguir, mas a voz dela soava como um convite para que acontecesse mais uma vez. Eu entendi que o nosso amor era uma fuga, mas também um risco, e que o beijo poderia colocar toda a vingança a perder. O medo de que Ricardo ou Regina nos vissem era real, uma espada pairando sobre nossas cabeças, e isso intensificava a paixão, transformando cada olhar em um juramento silencioso. Naquele momento de intimidade roubada, eu senti que a nossa conexão era impossível, e por isso mesmo, era verdadeira. O poder redentor do amor começava a me salvar da minha própria resignação e da minha solidão. Eu disse a ela que nosso amor era a nossa força, e não a nossa fraqueza, e que ele nos daria coragem para seguir em frente com a vingança. Eu olhei para o relógio na parede e soube que a nossa pausa na realidade tinha acabado. Eu saí da despensa primeiro, dissimulando, e o cheiro forte de temperos grudou na minha roupa, o que me fez temer que Regina sentisse algo diferente. Marta saiu um minuto depois, com a respiração mais calma, e ela me deu um olhar rápido de cumplicidade, que era a prova de que o nosso laço estava selado. Eu voltei para a garagem, mas o frio na espinha havia sido substituído pelo calor daquele beijo roubado. A minha mente agora estava dividida entre o foco na vingança e o desejo de protegê-la. Eu passei o resto da noite pensando no contraste daquela situação. O plano de destruir uma família estava se tornando a base para construir a minha própria. Ao lado de Marta, eu soube que o nosso amor não era um obstáculo, mas a quebra de barreiras sociais que havíamos esperado a vida inteira. Eu senti o gosto da vingança antes mesmo que ela se concretizasse. Eu tinha que ser mais cuidadoso, mais frio, pois o amor nos tornava vulneráveis. E se Regina ou Ricardo descobrissem, a minha vida e a de Marta seriam destruídas. Mas a promessa daquele beijo valia qualquer risco. Eu precisava garantir que o nosso próximo passo, a falha de Ricardo, fosse rápido e silencioso. Ricardo era um homem ganancioso, e a sua arrogância em achar que jamais seria enganado foi o nosso maior trunfo. Ele estava obcecado em recuperar o dinheiro que havia usado para cobrir as dívidas de Camila e, por isso, dobrou a aposta em um fundo de investimento arriscado que Marta havia me indicado. Naquela manhã de sexta-feira, eu senti o cheiro forte do uísque que ele havia bebido na noite anterior. Um aroma que pairava no ar da sala de estar, misturado com o cheiro da sua frustração. Marta havia me alertado que Ricardo faria um movimento, e que eu precisava estar pronto para a execução do plano. A nossa aliança era perfeita. Ele não desconfiaria do Daniel, um motorista invisível que estava sempre por perto para levar e trazer papéis. Meu papel era simples, mas fatal. Durante uma breve distração, eu deveria acessar o computador da sala e implantar o comando de sabotagem que Marta havia preparado. Ele me pediu para buscar um talão de cheques em seu escritório, e eu soube que aquele era o momento. O meu coração batia tão forte que eu podia jurar que o barulho ecoava na mansão silenciosa, e eu senti o frio na sala de monitoramento, onde o computador estava ligado. O cheiro de papel novo e o uísque de Ricardo me davam uma sensação de culpa e de nojo, mas eu lembrei do rosto humilhado de Marta, e o medo se transformou em determinação. Eu acessei o computador e a mão tremeu ao inserir o código. Eu via na tela a transação que Ricardo estava prestes a fazer, um valor que parecia irreal, e a minha ação
era o último empurrão para o abismo. Em menos de 60 segundos, eu havia alterado uma pequena linha de código na transferência, redirecionando o investimento para uma conta errada e de difícil recuperação, e o erro fatal da família estava consumado. Eu senti o suor escorrer pelas minhas costas enquanto voltava para a sala de estar com um talão de cheques. E Ricardo nem sequer olhou para mim. Ele estava focado no telefone, discutindo o investimento, e a sua autoconfiança era tamanha que ele não viu o fantasma da ruína passar ao seu lado. A sua negligência, a sua certeza de que o poder o proteger de tudo, seria o motivo de sua queda. Eu voltei para a garagem, e o alarme do meu carro parecia um grito de triunfo abafado. Eu sabia que a partir daquele instante, o patrimônio da família começaria a se corroer discretamente, e o dinheiro que eles haviam roubado de Marta estava em processo de evaporação silenciosa. Eu senti uma satisfação gelada, mas também uma melancolia profunda por estar participando da destruição de uma família, mesmo que ela fosse cruel e falsa. Naquela noite, eu me encontrei com Marta, e ela analisou a minha ação com a sua frieza habitual, mas no fundo, eu senti que ela estava aliviada. Eu narrei cada detalhe, cada sensação, e ela me ouviu com a intensidade de quem ouve a própria libertação. O nosso romance proibido era a nossa única fonte de calor naquele mundo de gelo e mentiras. Eu perguntei se ela estava feliz com a vingança, e ela me olhou com uma tristeza nos olhos que me fez temer por ela. Ela disse que não era sobre felicidade, mas sobre justiça, e que ela precisava pegar de volta o que era dela para poder ser livre de verdade. O poder redentor do amor me fez entender que ela ainda era a mesma garota vulnerável, mas com um escudo de ferro. O nosso segredo agora era mais perigoso do que nunca, e a tensão entre nós era a prova de que estávamos no caminho certo. Eu senti o cheiro doce de baunilha que ela trazia, e ele me lembrava que o nosso amor era a única coisa real naquele oceano de falsidade. Eu sabia que o próximo tópico seria o da ascensão oculta, e eu estava pronto para testemunhar a mudança de vida dela. No dia seguinte, Ricardo estava nervoso, reclamando de um e-mail estranho que havia recebido sobre a transação, mas ele o atribuiu a um erro do banco. A sua arrogância o impedia de ver a verdade, e a nossa ascensão oculta estava garantida. A beleza da vingança de Marta estava na sua lentidão, na forma como ela se desenrolava como um veneno sutil que ia corroendo o império de Ricardo e Regina por dentro. Eu, Daniel, era o único espectador e cúmplice daquela ascensão oculta, e observava as rachaduras surgindo na fachada de luxo daquela família com uma satisfação fria e um medo persistente. Os dias se transformaram em semanas no início dos anos 90, e o dinheiro deles começou a evaporar no fundo de investimento arriscado. Ricardo se tornou um homem irritadiço, impaciente com os telefonemas e com a lentidão da recuperação dos seus ativos. O cheiro de seu uísque pela manhã ficou mais forte, e as discussões entre ele e Regina se tornaram frequentes, sussurradas em voz baixa, mas perceptíveis até mesmo na garagem. Ele falava de problemas de liquidez e instabilidade do mercado, mas a verdade era que a sua própria ganância e o nosso plano de justiça estavam cobrando o preço. Marta, por sua vez, continuava invisível, o fantasma que limpava a casa, mas a sua postura havia mudado. Ela não se encolhia mais diante dos gritos ou da arrogância de Camila, a filha biológica. Pelo contrário, ela parecia saborear cada palavra irritada, cada suspiro de preocupação, com a frieza de uma observadora que já sabia o final do filme. O seu monólogo interior, que eu imaginava, deveria ser um grito silencioso de triunfo. Nós nos encontrávamos de vez em quando, nos fundos da cozinha, e eu lhe narrava os fatos. Ricardo teve que vender um carro de luxo. Regina cancelou a viagem para a Europa e Camila foi obrigada a procurar um emprego de meio período para o seu horror. Eu sentia a inadequação de contar fofocas sobre a ruína deles. Mas a verdade é que o meu coração vibrava com a ideia de ver a justiça ser feita. Era o nosso romance proibido alimentando a vingança. Ela me ouvia e me agradecia com um olhar que valia mais que 1000 palavras, um olhar que carregava a promessa do nosso futuro. Ela me disse que o poder dela estava justamente em sua invisibilidade. Eles jamais pensariam que a garota que servia o café, que ela lhes havia ensinado a desprezar,
seria capaz de arquitetar sua queda. Aquele era o maior contraste social de toda a história. Lembro-me de um jantar em que Ricardo estava pálido e irritado, e Marta, a faxineira, servia a mesa. Ele reclamava do preço de uma garrafa de vinho, algo que ele jamais faria antes. Ela o olhou, e eu a olhei, e naquele instante, nós dois soubemos que estávamos vencendo o jogo. Eu senti a minha melancolia diminuir, substituída pela certeza de que o nosso amor estava nos redimindo da solidão. Eu senti falta do beijo na despensa, mas a tensão do plano nos impedia de ter momentos íntimos. O nosso desejo era mantido sob controle, pois o obstáculo da descoberta era o motor da nossa história. Eu sabia que precisávamos ser cautelosos, pois a queda deles poderia ser brusca, e eles tentariam encontrar um culpado. A nossa calma era a nossa armadura. A minha maior preocupação era que a vingança fizesse Marta se transformar em uma pessoa amarga. Mas a cada passo, eu via a força dela e a pureza de seu desejo por liberdade. Eu não amava a estrategista, eu amava a garota que a vingança estava libertando. Aquele era o meu conflito interno mais profundo. O cheiro de preocupação e desespero de Ricardo e Regina estava cada vez mais evidente na casa, e o perfume caro deles já não conseguia mascarar a verdade. Eu sabia que o confronto final, o clímax, estava próximo, e que a família logo tentaria encontrar um bode expiatório para sua ruína. A pressão financeira transformou Ricardo em um homem perigoso, e o cheiro do medo na mansão era mais forte do que o seu uísque de sempre. Ele já não podia ignorar o rombo, a falta de liquidez que o estava asfixiando, e o desespero o fez agir como um predador ferido. Eu sabia que ele procuraria um bode expiatório, alguém que pudesse ser culpado e facilmente descartado, e o alvo óbvio era eu, Daniel, o único servo que tinha acesso a ele e aos seus documentos. O confronto aconteceu em um sábado pela manhã. Enquanto eu lavava o carro, Ricardo me chamou ao escritório, um lugar que cheirava a charuto caro e arrogância. A sua voz era baixa, mas carregada de uma fúria contida que me fez sentir um frio na espinha. Ele me perguntou, com os olhos fixos nos meus, se eu havia visto algo incomum nos últimos meses. Se eu havia notado algum movimento suspeito nas pastas ou no computador. Eu mantive a calma, interpretando o papel do motorista leal e ligeiramente estúpido. Respondi que minha rotina era a mesma, que eu mal entendia de computadores, e que meu foco era apenas em dirigir e cuidar do patrimônio dele. O meu monólogo interior era um grito de pânico, mas por fora eu era de ferro. Eu sabia que ele estava me testando, me observando para ver se eu vacilava. Ele me demitiu na mesma hora, sem aviso, e a sua voz não tremeu. Ele me acusou de ter agido de maneira estranha, de ter perdido a confiança, e me ofereceu uma quantia irrisória para que eu sumisse da sua vida. Eu sentia a injustiça que Marta sentia todos os dias, a dor de ser descartado como um objeto velho e inútil, e isso reacendeu a chama da vingança em mim. Eu estava prestes a explodir, a confessar tudo, quando Marta apareceu na porta do escritório com uma bandeja de café. Ela parecia a invisível de sempre, mas seus olhos me lançaram um olhar de cumplicidade, que era um comando silencioso. Calma. Ela colocou a bandeja na mesa, e sua presença, inesperada, quebrou a tensão de Ricardo. Foi então que Marta interveio, sem levantar a voz, sem sair do seu papel de serva. Ela perguntou a Ricardo se ele havia verificado as contas do seu fundo de pensão. Um detalhe que ela havia descoberto que ele usava para ocultar parte dos seus bens da Receita Federal. O comentário dela, vindo da garota que não sabia nada, foi tão inesperado que atingiu Ricardo como um choque elétrico. Ele ficou pálido, e o seu foco mudou na mesma hora, desviando-se de mim. Ele sabia que aquele era um segredo que apenas ele, Regina e o advogado conheciam. A Marta que ele havia desprezado tinha acabado de mostrar que sabia verdades que poderiam destruir não apenas sua fortuna, mas sua liberdade. A sua frieza era a prova do seu poder. Ricardo gaguejou, e eu sabia que o jogo mental estava vencido por Marta. Ele me dispensou com um aceno, mas o medo nos seus olhos era evidente. Eu saí do escritório,
sentindo o gosto da vitória, e soube que a intervenção de Marta havia nos salvado de uma catástrofe. O nosso romance proibido era o nosso seguro de vida. Nós nos encontramos mais tarde, e eu a abracei, agradecendo a sua perspicácia. Ela me disse que era o momento de agir, de sair das sombras, pois ele estava acuado e desesperado, e era o momento perfeito para a revelação pública. O contraste social de ela, a serva, ter salvo o seu emprego, era a ironia final daquele ato. Eu olhei para ela, e o cheiro doce de baunilha me deu a certeza de que a minha vida estava prestes a mudar. O próximo tópico seria o da vitória, o nosso clímax final. E eu estava pronto para testemunhar a vingança de Marta e a nossa liberdade. Eu estava pronto para enfrentar a fúria da família em troca do nosso amor. Marta não queria uma vitória silenciosa. Ela queria uma revelação, um palco, onde a justiça fosse servida publicamente, transformando a humilhação que ela sofreu em triunfo. O evento escolhido foi a festa de aniversário de Regina, um brunch opulento na área da piscina, na mansão do Rio de Janeiro, repleto de empresários e gente da alta sociedade no início dos anos 90. Eu estava lá, de smoking, pela primeira vez não como motorista, mas como o parceiro de Marta. Nós havíamos nos preparado por semanas. Marta usava um vestido simples, mas elegante, que contrastava com a opulência exagerada de Regina e Camila. O cheiro do seu perfume, misturado com o aroma da grama molhada e do luxo, me dava um frio na barriga. A nossa conexão improvável era evidente, mas o público, acostumado a me ver no banco da frente, mal conseguia processar a minha presença ao lado dela, a menina da casa. O momento escolhido foi o discurso de Ricardo, em homenagem à esposa. Ele estava pálido, forçando um sorriso que mal disfarçava a ansiedade e os problemas financeiros que o corroíam por dentro. Ele ergueu a taça para brindar, e foi então que Marta, com uma calma assustadora, se levantou do nosso assento e caminhou até o centro do círculo, sob o olhar de dezenas de pessoas. Ela pegou o microfone da mão de Ricardo, que a olhou com fúria e confusão, sem saber como reagir ante aquela quebra de barreiras sociais. O silêncio na piscina era ensurdecedor, e eu senti que o meu coração ia explodir de medo e de orgulho. O monólogo interior de Marta, que eu imaginava, deveria ser de pura satisfação e justiça. A voz dela, normalmente baixa, ecoou pelo microfone com uma firmeza que quebrou o glamour da festa. Ela não falou sobre amor ou gratidão. Ela falou sobre a verdade da sua adoção, sobre como Ricardo e Regina haviam roubado a sua herança e a transformado em escrava pessoal. Ela narrou os anos de menosprezo e a falsidade por trás do seu contrato de adoção. O choque na face de Ricardo e Regina era a cena mais satisfatória de toda a minha vida. Eles tentaram interrompê-la, mas a fúria e o pânico os impediam de formar palavras coerentes. O rosto de Camila, a filha biológica mimada, ficou vermelho de humilhação. Ela não podia mais fingir que Marta era invisível. A humilhação social dela era o golpe final. Marta terminou o discurso anunciando, com um sorriso frio, que não apenas havia recuperado todo o dinheiro que era dela por direito, mas que também havia garantido que os investimentos arriscados de Ricardo desmoronassem, levando consigo o resto da fortuna da família. Ela olhou para o pai adotivo e disse: "O dinheiro que você roubou me deu a liberdade, e a sua ganância lhe tirou o que restava." O tumulto que se seguiu foi surreal. As pessoas sussurravam, empresários se afastavam de Ricardo e Regina, e a festa se transformou em um palco de escândalo. Eu me aproximei de Marta, e ela pegou minha mão. Um gesto público do nosso amor proibido, que agora era a prova do nosso triunfo. Eles podiam nos demitir e nos desprezar, mas não podiam mais nos tocar. O cheiro do luxo e dos perfumes se misturou ao cheiro de desespero e queda. Eu olhei para Marta e a vi livre, poderosa e linda, e soube que o nosso caminho estava apenas começando. A vingança estava consumada e ela havia nos salvado da solidão. O ponto sem retorno final foi cruzado, e o que restava era o gosto da vingança e a reconstrução de nossas vidas. A cena da família desmoronando, humilhada publicamente, era o final perfeito para a nossa história de justiça. A pressão financeira transformou Ricardo em um homem perigoso, e o cheiro do medo na mansão era mais forte do que o seu uísque de sempre. Ele já não podia ignorar o rombo, a falta de liquidez que o estava asfixiando.
e o desespero o fez agir como um predador ferido. Eu sabia que ele procuraria um bode expiatório, alguém que pudesse ser culpado e facilmente descartado. E o alvo óbvio era eu, Daniel, o único servo que tinha acesso a ele e aos seus documentos. O confronto aconteceu em um sábado pela manhã, enquanto eu lavava o carro. Ricardo me chamou ao escritório, um lugar que cheirava a charuto caro e arrogância. A sua voz era baixa, mas carregada de uma fúria contida que me fez sentir um frio na espinha. Ele me perguntou, com os olhos fixos nos meus, se eu havia visto algo incomum nos últimos meses, se eu havia notado algum movimento suspeito nas pastas ou no computador. Eu mantive a calma, interpretando o papel do motorista leal e ligeiramente estúpido. Respondi que minha rotina era a mesma, que eu mal entendia de computadores e que meu foco era apenas em dirigir e cuidar do patrimônio dele. O meu monólogo interior era um grito de pânico, mas por fora eu era de ferro. Eu sabia que ele estava me testando, me observando para ver se eu vacilava. Ele me demitiu na mesma hora, sem aviso, e a sua voz não tremeu. Ele me acusou de ter agido de maneira estranha, de ter perdido a confiança e me ofereceu uma quantia irrisória para que eu sumisse da sua vida. Eu sentia a injustiça que Marta sentia todos os dias, a dor de ser descartado como um objeto velho e inútil, e isso reacendeu a chama da vingança em mim. Eu estava prestes a explodir, a confessar tudo, quando Marta apareceu na porta do escritório, com uma bandeja de café. Ela parecia a invisível de sempre, mas seus olhos me lançaram um olhar de cumplicidade que era um comando silencioso. Calma. Ela colocou a bandeja na mesa e sua presença inesperada quebrou a tensão de Ricardo. Foi então que Marta interveio, sem levantar a voz, sem sair do seu papel de serva. Ela perguntou a Ricardo se ele havia verificado as contas do seu fundo de pensão. Um detalhe que ela havia descoberto que ele usava para ocultar parte dos seus bens da Receita Federal. O comentário dela, vindo da garota que não sabia nada, foi tão inesperado que atingiu Ricardo como um choque elétrico. Ele ficou pálido, e o seu foco mudou na mesma hora, desviando-se de mim. Ele sabia que aquele era um segredo que apenas ele, Regina e o advogado conheciam. A Marta, que ele havia desprezado, tinha acabado de mostrar que sabia verdades que poderiam destruir não apenas sua fortuna, mas sua liberdade. A sua frieza era a prova do seu poder. Ricardo gaguejou, e eu sabia que o jogo mental estava vencido por Marta. Ele me dispensou com um aceno, mas o medo nos seus olhos era evidente. Eu saí do escritório sentindo o gosto da vitória e soube que a intervenção de Marta havia nos salvado de uma catástrofe. O nosso romance proibido era o nosso seguro de vida. Nós nos encontramos mais tarde e eu a abracei, agradecendo a sua perspicácia. Ela me disse que era um momento de agir, de sair das sombras, pois ele estava acuado e desesperado, e era um momento perfeito para a revelação pública. O contraste social de ela, a serva, ter salvo o seu emprego, era a ironia final daquele ato. Eu olhei para ela e o cheiro doce de baunilha me deu a certeza de que a minha vida estava prestes a mudar. O próximo tópico seria o da vitória. O nosso clímax final, e eu estava pronto para testemunhar a vingança de Marta e a nossa liberdade. Eu estava pronto para enfrentar a fúria da família em troca do nosso amor. A pressão financeira transformou Ricardo em um homem perigoso, e o cheiro do medo na mansão era mais forte do que o seu uísque de sempre. Ele já não podia ignorar o rombo, a falta de liquidez que o estava asfixiando, e o desespero o fez agir como um predador ferido. Eu sabia que ele procuraria um bode expiatório, alguém que pudesse ser culpado e facilmente descartado, e o alvo óbvio era eu, Daniel, o único servo que tinha acesso a ele e aos seus documentos. O confronto aconteceu em um sábado pela manhã, enquanto eu lavava o carro. Ricardo me chamou ao escritório, um lugar que cheirava a charuto caro e arrogância. A sua voz era baixa, mas carregada de uma fúria contida que me fez sentir um frio na espinha. Ele me perguntou, com os olhos fixos nos meus, se eu havia visto algo incomum nos últimos meses, se eu havia notado algum movimento suspeito nas pastas ou no computador. Eu mantive a calma, interpretando o papel do motorista leal
e ligeiramente estúpido. Respondi que minha rotina era a mesma, que eu mal entendia de computadores e que meu foco era apenas em dirigir e cuidar do patrimônio dele. O meu monólogo interior era um grito de pânico, mas por fora eu era de ferro. Eu sabia que ele estava me testando, me observando, para ver se eu vacilava. Ele me demitiu na mesma hora, sem aviso, e a sua voz não tremeu. Ele me acusou de ter agido de maneira estranha, de ter perdido a confiança, e me ofereceu uma quantia irrisória para que eu sumisse da sua vida. Eu sentia a injustiça que Marta sentia todos os dias, a dor de ser descartado como um objeto velho e inútil, e isso reacendeu a chama da vingança em mim. Eu estava prestes a explodir, a confessar tudo, quando Marta apareceu na porta do escritório, com uma bandeja de café. Ela parecia invisível de sempre, mas seus olhos me lançaram um olhar de cumplicidade que era um comando silencioso. Calma. Ela colocou a bandeja na mesa, e sua presença, inesperada, quebrou a tensão de Ricardo. Foi então que Marta interveio, sem levantar a voz, sem sair do seu papel de serva. Ela perguntou a Ricardo se ele havia verificado as contas do seu fundo de pensão. Um detalhe que ela havia descoberto que ele usava para ocultar parte dos seus bens da Receita Federal. O comentário dela, vindo da garota que não sabia nada, foi tão inesperado que atingiu Ricardo como um choque elétrico. Ele ficou pálido, e o seu foco mudou na mesma hora, desviando-se de mim. Ele sabia que aquele era um segredo que apenas ele, Regina e o advogado conheciam. A Marta que ele havia desprezado tinha acabado de mostrar que sabia verdades que poderiam destruir não apenas sua fortuna, mas sua liberdade. A sua frieza era a prova do seu poder. Ricardo gaguejou, e eu sabia que o jogo mental estava vencido por Marta. Ele me dispensou com um aceno, mas o medo nos seus olhos era evidente. Eu saí do escritório sentindo o gosto da vitória, e soube que a intervenção de Marta havia nos salvado de uma catástrofe. O nosso romance proibido era o nosso seguro de vida. Nós nos encontramos mais tarde e eu a abracei, agradecendo a sua perspicácia. Ela me disse que era um momento de agir, de sair das sombras, pois ele estava acuado e desesperado, e era um momento perfeito para a revelação pública. O contraste social de ela, a serva, ter salvo o seu emprego, era a ironia final daquele ato. Eu olhei para ela, e o cheiro doce de baunilha me deu a certeza de que a minha vida estava prestes a mudar. O próximo tópico seria o da vitória, o nosso clímax final, e eu estava pronto para testemunhar a vingança de Marta e a nossa liberdade. Eu estava pronto para enfrentar a fúria da família em troca do nosso amor. A festa de Regina, que deveria ser um símbolo do poder e da opulência da família, se transformou em um cenário de ruínas e escândalo. Eu observei, ao lado de Marta, a debandada dos convidados, a pressa com que os empresários se afastavam de Ricardo e o desespero de Regina, que chorava lágrimas caras de humilhação e não de dor real. O cheiro do champanhe derramado se misturava ao cheiro do pânico, e o silêncio que se seguiu à confusão era ensurdecedor. Ricardo, com o rosto vermelho de fúria e vergonha, nos confrontou. Ele gritou, nos ameaçou, dizendo que usaria todo o poder que lhe restava para nos destruir. Mas suas palavras eram ocas, apenas o rugido final de um animal encurralado. Ele implorou a Marta, dizendo que, se ela revertesse as ações, ele lhe daria parte da fortuna, um último ato de ganância disfarçada de generosidade. Eu segurei a mão de Marta com mais força, sentindo a fragilidade dela, mas também a sua determinação inabalável. Ela o olhou nos olhos, sem emoção, e a sua resposta foi um golpe final de frieza calculista. Ela disse que não queria um acordo, ela queria justiça total, e que o dinheiro que ele oferecia já não tinha valor, pois o que ela queria, a liberdade, ele não podia mais comprar. Aquele era o gosto da vingança na sua forma mais pura. Eu senti uma satisfação imensa ao ver a arrogância de Ricardo desmoronar, ao ver Regina implorar a garota que ela havia transformado em serva. Mas, no meu monólogo interior, senti também uma ponta de tristeza e confusão. Eu me perguntava se a destruição total era realmente o caminho para a libertação, ou se era apenas mais uma forma de aprisionamento. Eu estava confuso entre o desejo de justiça e a melancolia de testemunhar a queda de vidas humanas, por mais cruéis que fossem.
Mas Marta era minha bússola. Ela me olhou e sussurrou que a vingança era apenas a limpeza necessária para que o nosso amor verdadeiro pudesse florescer sem a sombra da injustiça. Ela era a prova de que o poder redentor do amor estava nos salvando. Camila, a filha mimada, chorava no canto, não pela queda dos pais, mas pela humilhação social, e o seu desespero superficial era a prova final do contraste social que nos separava. O nosso romance proibido era a única coisa autêntica naquele palco de falsidades. Eu me lembrei do cheiro de mofo e solidão, do tópico 1. E soube que a Marta que estava ao meu lado, de cabeça erguida, era uma mulher livre, que havia se salvado da invisibilidade. Eu olhei para o relógio na parede e soube que nosso tempo na mansão do Rio de Janeiro havia acabado. A nossa libertação era iminente. Ricardo e Regina nos ameaçaram com processos, mas Marta já havia preparado toda a papelada legal que provava o roubo e a falsidade da adoção. Eles estavam encurralados, sem dinheiro e sem moral perante a lei e a sociedade. A nossa vitória não era apenas financeira, era moral. Nós saímos da mansão e eu dirigi o carro, desta vez não como motorista, mas como o homem de Marta, o seu cúmplice na justiça e no amor. O peso do meu passado e da minha inadequação havia desaparecido com o vento. Eu senti o cheiro doce de baunilha de Marta, misturado com o aroma da liberdade que nos esperava. Eu sabia que o último tópico seria o do recomeço, a prova de que o nosso amor superou a vingança. Eu estava pronto para deixar o Rio de Janeiro e começar uma vida nova, longe da sujeira e da falsidade, ao lado da mulher que me salvou da minha própria solidão. Aquele último olhar para a mansão no Rio de Janeiro foi a nossa despedida de um passado de servidão e humilhação. Eu me lembrei de todos os cheiros daquela casa, menos o uísque de Ricardo, o perfume caro de Regina, o mofo da solidão menos. Mas o que ficou foi o aroma doce de baunilha de Marta, o cheiro da nossa liberdade. A vingança havia sido satisfatória e completa, a justiça foi feita, e agora era um momento do desfecho redentor. Nós partimos para uma cidade pequena, no sul do país, com o dinheiro que era dela por direito. Eu, Daniel, não era mais o motorista invisível, e ela não era mais a Cinderela explorada. Nós éramos parceiros, unidos por um segredo perigoso, mas também pelo amor verdadeiro que havia nascido no meio da sujeira e da mentira. O obstáculo do contraste social e da opulência havia sido superado pela força da nossa união. Marta era uma mulher nova. A frieza da estrategista deu lugar a uma alegria contida, a um sorriso constante que eu adorava. Ela usava o dinheiro não para luxo, mas para investir em sua educação, na sua vida. A sua vulnerabilidade se transformou em força, e o seu monólogo interior, que antes era de dor, agora era de planos e esperança. Ela estava salva da solidão que a adoção falsa havia imposto. Nós nos casamos em uma cerimônia simples, no início do verão, com a certeza de que a nossa história era a prova de que o poder redentor do amor pode nascer nos lugares mais improváveis e perigosos. O nosso romance proibido se tornou o nosso alicerce, a nossa fundação para uma vida autêntica. Eu, o motorista inadequado, havia encontrado o meu lugar no mundo, ao lado da mulher que me ensinou o que era verdadeira coragem. Eu me lembro de um dia em que Marta me perguntou se eu me arrependia de ter ajudado na destruição de Ricardo e Regina, e eu olhei para ela com a certeza mais profunda do meu coração. Eu disse que não me arrependia, pois a vingança era o preço que eles tinham que pagar por terem roubado a vida dela. A revelação final era que a justiça não era apenas sobre punição, mas sobre a libertação de quem foi injustiçado. A família adotiva perdeu tudo: o dinheiro, o status e a arrogância. Ricardo enfrentou processos, Regina teve que trabalhar pela primeira vez na vida e Camila foi obrigada a crescer. Eles tiveram o fim que mereciam, mas o nosso final foi de perdão, não a eles, mas a nós mesmos, por termos demorado tanto para lutar pela nossa felicidade. A vida longe do Rio de Janeiro era simples, sem o cheiro forte de luxo e falsidade. Eu e Marta construímos o nosso lar com a honestidade que nos faltava no passado. Eu olhava para ela, e a sua felicidade era o meu desfecho mais satisfatório. O nosso amor foi o que nos salvou, nos tirando do caminho da solidão e da resignação, e nos dando um recomeço,
que valia mais do que toda a fortuna do mundo. Eu finalmente entendi que a vingança de Marta não era sobre ódio, mas sobre o amor próprio, sobre a necessidade de se levantar e lutar contra a injustiça. E eu tive a honra de ser o aliado, o cúmplice e o homem que foi salvo por aquela coragem.